futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhan, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira desiste de disputar a Série A3 do Campeonato Pernambucano. Vamos explicar o porquê. A seleção perdeu na copinha em casa e se complicou para classificar. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. E o Campeonato do Seminário, houve uma reviravolta e pode ser que ele aconteça novamente. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje tem o Independente em 1977, a Seleção de Pesqueira em 1980, o Comercial e o União, que foi campeão, em 2003. Tem notícias do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto renunciou ao cargo de presidente. Tem também notícias do Náutico, que marcou a eleição. E o Sport com Yuri Romão falando sobre reforma da Ilha do Retiro. Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem também Libertadores, tem Sul-Americana, tem placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na rua principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E você está no Pesqueira Esportes. Tudo que acontece em Pesqueira e região você fica sabendo aqui em nosso programa. Para quem está chegando agora, nossa audiência está crescendo a cada dia, então tem muita gente nova chegando.
Esse programa está no ar há 2 anos e a gente apresenta aqui de segunda a sábado no YouTube e no Facebook tudo o que acontece de esportes em Pesqueira e região. Então, vamos começar o programa de hoje falando da bomba de ontem, né? Saiu na TV Asa Branca, no Globo Esporte de Caruaru e região, Série A3 do Pernambucano, Pesqueira deixa disputa e torneio deve mudar formato. Competição que vai contar com 7 times, começa no dia 14 de outubro e garante 2 acessos à segunda divisão. O presidente Marco Cabeleireiro, na mesma reportagem, quero agradecer ao pessoal lá de Caruaru, Maviael, também ao Lafayette e o Tiago Pavão aí que fez a foto da Federação Pernambucana de Futebol. De acordo com Alexandre Mago, presidente do clube, a Águia abriu mão de participar do torneio por não conseguir apoio financeiro. Abre aspas para o Mago. Infelizmente, devido à falta de recursos, vamos ficar de fora. Como o Pesqueira saiu, o formato não deve ser mais com 2 chaves. Bom, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Primeiramente, como vai ser o formato? Antes seria 2 grupos de 4, regionalizados. Agora vai ser todo mundo contra todo mundo. E 7 times vão jogar entre si, ida e volta, ou apenas ida. Isso aí eu não sei se tem essa definição. Acredito que seja só ida para manter os 6 jogos. E aí os 2 primeiros sobem à Série A2 do Campeonato Pernambucano do ano que vem. Então é isso que mudou no formato. Qual a explicação para o Pesqueira ficar de fora, né? Bom, deixa eu fazer aqui uma situação. Primeiro que o Pesqueira não teve o apoio financeiro que teve em outros anos. Por exemplo, não houve o convênio com a prefeitura alegou que devido ao corte do fundo de participação dos municípios, não teria dinheiro este ano para investir, para renovar o convênio com o Pesqueira. Chegou até a ser especulado que seria renovado por metade, mas até agora não houve nada e provavelmente não vai haver, né, já que o time já está desistindo. Tem muita gente que faz comparação com o tempo do presidente Aprígio, né, com todo respeito e toda a história que o Aprígio tem. Não se pode comparar os tempos. Naquele tempo existia um programa chamado Todos com a Nota, onde o Pesqueira garantia a cada jogo, com a renda vinda do governo, de 20 a 30 mil reais. Também o estádio ficava lotado, então mesmo aquele torcedor que não ia com Todos com a Nota, ele pagava seu ingresso. Os fornecedores também eram mais. Até por isso que o Pesqueira montava muito mais times mais competitivos naquele tempo. Bom, não é desculpa. Além de tudo, as leis trabalhistas, elas mudaram muito. Elas são muito mais fiscalizadas hoje. O que é que acontecia antes? Apenas um jogador assinava a carteira. Isso não era só no Pesqueira. Em quase todos os clubes acontecia isso. E aí essa foto dessa carteira era tirada para todos os jogadores e aí acabava desviando o pagamento de impostos. É errado? É, com certeza. Só que agora a fiscalização está muito mais em cima. Muito mais. O Ministério do Trabalho está muito mais em cima. E essa praxe não é mais adotada. Então, cada jogador vai ter que receber o seu salário mínimo, assinar um contrato por 3 meses e ainda ter seus direitos trabalhistas pagos. Eu fiz uma conta aqui rapidinha. Se tiver 25 jogadores, entre comissão técnica e jogadores, aliás, 25 integrantes entre comissão técnica e jogadores, veja só quanto é que fica a folha de pagamento do time ao final da competição. Só a folha, viu? Fora outras despesas. Um jogador, ele recebe salário mínimo de R$ 1.325 e os impostos em cima de um salário mínimo é R$ 352, que dá um total de R$ 1.677 de gasto para o clube. Isso você multiplicando por 25 vai dar R$ 41.925. E aí você multiplica pelos 3 meses de contrato, que é o mínimo que pode ser assinado pela lei brasileira, vai dar um total de folha de pagamento de R$ 125.775. Só para se ter uma ideia, o Pesqueira, quando foi campeão da Série A2 em 2017, a folha de pagamento era R$ 20 mil por mês, que dava um total de 60 mil no ano, ou seja, praticamente metade disso. Fora que tem gastos com hotel, tem gastos com alimentação,
tem gastos com a própria logística do jogo, onde você tem que pagar arbitragem, você tem que fazer aquelas bases, né? Aquela logística básica, vamos dizer, para uma partida de futebol. Então, nós chegamos à conclusão, pessoal, que não é só o Pesqueira, mas qualquer clube do interior que não se adequar a uma SAF vai ter dois caminhos. Ou ele vai começar a trabalhar apenas a base, como acontece, por exemplo, o Caruaru City desistiu de participar esse ano do Campeonato da Série A2. Vai voltar a trabalhar com a base. O próprio Porto dá muita prioridade com a base. Várias equipes fazem isso. O Belo Jardim desistiu também. Então, quer dizer, a situação é complicada. Ou você se adequa a uma SAF, ou então você vai começar a trabalhar apenas com divisões de base. Porque está muito mais difícil fazer futebol no interior hoje. Muito mais complicado. Para você ter uma ideia, Santa Cruz, Náutico e até mesmo o Sport vê a SAF como sobrevivência. Imagina os clubes do interior, que tem torcidas modestas, né? O pessoal tem uma tese de dizer que o pesqueirense gosta do futebol, gosta de tal certo. Beleza, mas tem aquela sua população limitada que gosta disso. Não é os 67 ou 70 mil habitantes que gostam do futebol. E quando se reduz a gostar do Pesqueira Futebol Clube, aí se reduz ainda mais. Ok? Eu conheço gente que prefere assistir o Campeonato de Baixa Grande do que ver o Pesqueira Futebol Clube. Não vou dizer que ele está errado, porque nós estamos num país democrata. Certo? Bom, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar da Copinha do Interior. Ontem a seleção de Pesqueira jogou no estádio Joaquim de Brito, inclusive não teve transmissão, vou até comentar sobre isso daqui a pouquinho. Saiu na frente, fez 1-0, depois levou a virada já nos acréscimos da equipe de São Bento do Una. Quem vai falar, quem vai explicar um pouquinho mais pra gente é o Niel. Se daqui a pouco eu volto com mais comentários. Boa noite, Jânio. Boa noite, amigo do Pesqueira Esporte. Jânio, infelizmente perdemos pelo placar de 2-1. E mais uma vez eu falo, não foi por falta de trabalho, trabalhamos a semana inteira, tivemos treino à noite para colocar a equipe no clima do jogo e infelizmente o placar não veio, o resultado não veio. São Bento foi feliz, São Bento praticamente teve 2 bolas, fez 2 gols. Tivemos a oportunidade de sair na frente, cedemos a virada, poderíamos ter ampliado o placar. Mas é aquela questão, são coisas do futebol e agora vamos juntar os cacos e ir lá para Ibimirim precisando de uma vitória. O resultado não veio, mais uma vez agradecer ao público pesqueirense que estava em campo, né, nos apoiando e não desistimos, não entregamos, não jogamos a toalha, vamos lá para Ibimirim tentar uma classificação. Temos aí praticamente 2 semanas de trabalho, trabalhar forte e esperar a classificação. E como diz Muricy, né, Jânio? A bola pune. Time que não faz, permite chance ao adversário. E São Bento foi feliz em 2 oportunidades, fez os 2 gols, um inclusive nos acréscimos aos 50 minutos de jogo. E aí ainda tivemos uma chance de empatar o jogo, mas não fomos felizes. Então, obrigado ao público pesqueirense, obrigado a você do Pesqueira Esporte. E digo, com a minha comissão, meus atletas, não jogamos a toalha. Os moleques são novos, 18 anos apenas, alguns 15, 16. Temos muito que trabalhar e temos muito a fazer. Então, Jânio, fica com Deus. Boa noite. Bom, voltando aqui para nossa tela, a próxima partida do Pesqueira vai ser contra Ibimirim fora de casa no dia 8. E vai ser uma verdadeira decisão, já que Ibimirim é exatamente o terceiro colocado com 4 pontos e Pesqueira é o 4º colocado com 3 pontos. São Bento do Una e Custódia garantiram sua classificação para a próxima fase. Vão decidir apenas, no caso Custódia vai ter um jogo ainda contra Arco Verde. Se vencer, vai pegar a vaga direta nas quartas de final. São Bento do Una ficaria nas oitavas. Ou então, se Custódia não vencer, São Bento do Una iria para as quartas, Custódia ficaria nas oitavas. E a outra vaga vai ser decidida entre Ibimirim e Pesqueira, jogando em Ibimirim, com vantagem do empate para a equipe da casa. Esse jogo vai ser apenas no dia 8 e Pesqueira tem que vencer para continuar na competição. Arco Verde já está eliminada.
Bom, muita gente me perguntou ontem sobre uma questão que o jogo seria transmitido pela TV FPF. Eu estava achando estranho porque eu não estava vendo nada no site da federação e até mesmo no próprio canal da federação. A gente até acabou dizendo ontem que ia ter essa transmissão, inclusive fizeram uma logística básica lá, botaram um toldo, já que o estádio aqui de Brito está sem cabine de imprensa no momento, colocaram lá uma estrutura para receber a equipe da Federação Pernambucana de Futebol. Mas na hora H não houve a transmissão. E ontem muita gente à noite ligando para mim, inclusive eu estava até no trabalho, estava até no Erejão, não estava nem no jogo, perguntando se o jogo ia ser transmitido. Eu estava achando estranho porque não estava nem na programação do canal e nem mesmo no site da federação. Mas foi isso, foi apenas a federação informou que teria a possibilidade de ter a transmissão, só que depois não levou. Então não tem nada a ver com prefeitura, com a seleção de Pesqueira, porque ela armou a estrutura para receber a partida. Bom, vamos falar do campeonato do seminário, antes da gente ir para o giro, né? Eu falei hoje de manhã com o Cat Cat e ele falou que várias equipes o procuraram para fazer a competição. E há grande possibilidade de acontecer realmente, de ter uma reviravolta. Ele vai telefonar pessoalmente, ele já falou que tem que ter pelo menos 10 times para ter o jogo e a competição. E provavelmente na próxima terça-feira, na terça-feira da próxima semana, terá a reunião definitiva da competição. Mas ele já deixou claro, os times têm que ir para a reunião, não mande, não telefone não, vá para a reunião, porque muitas das coisas que são definidas na reunião, os times que não vão depois questionam. Então, para não haver esse questionamento, então as equipes têm que ir para a reunião. Agora sim, vamos chegar com o nosso giro, né? Deixa eu ver onde é que a gente vai. Vamos falar de Baixa Grande, começar falando de Baixa Grande. No dia 8 de outubro vai ter a grande final da competição. Campinense e São Paulo do Prado vão duelar quem vai ser o campeão de 2023 a partir das 9 horas da manhã. O Nacional Júnior, nesse fim de semana, recebeu o América do Prado, do meu amigo alemão, lá no campo da Pitanga e foi goleado. Perdeu para o América por 4-1, mas todo jogo na paz. Você está vendo aí a frase embaixo, graças a Deus, tudo na paz. É levantar a cabeça e ir para o próximo jogo, que já tem local e data marcada. Será no próximo domingo, em Malhada da Pedra, contra o Santos local. Saída aí do salão, da Pitanga, a partir das 7h40 da manhã. O jogo deve começar lá para as 8h30, 9 horas, que é a distância mais ou menos para chegar em Malhada da Pedra, distrito lá da cidade de Sanharó. Falar agora do Colorado, que vai esse fim de semana até Arco Verde enfrentar o Fumaça, na Arena da Fumaça. Esse horário aí de 7 horas também seria a saída da equipe lá da Pitanga. Então, mais um amistoso aqui em nossa região. E falar em amistoso, vem aí mais uma edição do Super Clássico do Prado, a segunda edição. A partir do dia 15 de novembro vai ter este jogo. Inclusive, daqui a pouco nós temos novidades sobre esta partida. E vem aí também no dia 14 e 15 de outubro, nos dias 14 e 15 de outubro, o 14º Super Motocross de Pesqueira, realização de Cats do Asfalto, direção do PR Race. Informações com Cat Cat pelo fone 87-99253-2040. Apoio das Secretarias de Esporte e Juventude, Infraestrutura, Turismo e o secretário Adailton Sintra. Voltando aqui para a minha tela, vamos falar das novidades daí do Super Clássico do Prado. Uma coisa está certa, não vai ser disputado no campo do Centro Social. Infelizmente essa tradição será quebrada porque o campo está interditado. O Sesc rompeu, né, lá com a prefeitura, vamos dizer, né, não quis mais usar a estrutura e o campo ficou meio que abandonado. Então, este ano, o Super Clássico do Prado vai acontecer num local inédito. Ou no campo do seminário, ou então no próprio estádio Joaquim de Brito. Então, quando tivermos uma informação concreta sobre isso, a gente vai, claro, informar aqui no Pesqueira Esportes.
Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Deixa eu procurar ela aqui. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Independente em 1977. Em pé, Zé da Carroça, Paulo Sarrafo, Alberto, Valberto, Rogério, Mané, Cícero, Vilralo, Pagão e João Pirraia. Agachados, Vado, Miro, Zé da Serra, Tonho, Zinha, Malabar e Zominho. Agora vamos com a seleção do Pesqueiro em 1980. Em pé, o Arthur Rivaldo de Freitas, Tia Santana, Marconi, Nilcinho, Geraldinho, Adalto, Zeco, Luciano Veloso, Everardo Maciel e Pedro Veneranda, que era o presidente da Liga. Agachado, Vilralo, Chico Machado, Edilson, Elaide, Bebeto, Gilberto e Índio. Agora vamos com o comercial no Campeonato Pesqueirense de 2003. Em pé, Zé Maria Campos, Teoria, Paulo Sarrafo, Jair, Edson, Sandro, Nado, Vado, Zeco, Marcelo e Zé Romildo. Agachado, Assis, Capu, José, Assis da Pitanga, Pedro Basculho, Iva, Adelson e Washington. Para finalizar, vamos com o campeão daquele ano, 2003, o União, o campeão do União, viu, conquistado no Campeonato Pesqueirense. Em pé, Boró, Chico, Mesmilho Branco, Imbra, Dejaci, Juliano, Valderiz, Léo, Evandro, Fábio, Aécio, Zé Branco e João Salu. Agachados, Paulinho, Zé Preá, Balá, Vaguinho, Jean, Chapolin, Preto e Fabinho. União campeão invicto. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Bom, quero pedir desculpas aí à nossa falha, acabei não colocando os grandes times na ordem correta, mas nós preparamos aqui ligeirinho, viu? É assim mesmo, é como se o programa fosse ao vivo, viu? Depois que a gente começou a produzir desta forma. Bom, vamos chegando agora com o noticiário do futebol pernambucano. Só para dizer antes, né, do futebol pernambucano, que aí nós vimos o Independente em 1977, a Seleção de Pesqueira em 1980, o Comercial e o União, que foi campeão daquele ano, em 2003. Bom, o Santa Cruz, a grande notícia da tarde, né, foi a renúncia do Antônio Luiz Neto, quando ninguém mais esperava que isso fosse acontecer. Ele disse que alegou busca por estabilidade política para justificar sua decisão, pelo menos foi isso que ele soltou em nota oficial. E agora, o que vai ser o futuro do clube? Como faltava menos de 3 meses para ele terminar o mandato, então vai assumir nesse período o vice Jairo Rocha. As eleições já estão marcadas para o dia 3 de dezembro, ou seja, daqui a 67 dias. E 8 dias depois do pleito, a nova diretoria vai tomar posse, então não precisa ser convocadas novas eleições, porque o estatuto diz que, em caso de renúncia do presidente, o vice teria 8 dias para comunicar o Conselho Deliberativo para convocar novas eleições, mas isso não aplica-se quando faltam 3 meses. Falar agora do Náutico, que também está no momento político. A Comissão Eleitoral definiu as datas do pleito. Então, no dia 6 de outubro, vai ter a abertura das inscrições das chapas e a eleição está marcada para o dia 12 de novembro, das 8 às 17 horas na sede do clube, e logo após serão a apuração e divulgação dos resultados. Já no esporte, o presidente Yuri Romão detalhou projetos de reforma da Ilha do Retiro. São 3 preocupações, aliás 2, né? Com o gramado, principalmente que alaga facilmente quando tem aquelas chuvas, e o desconforto do torcedor rubro-negro. Vamos agora chegando com o noticiário nacional. Hoje nós não temos aquelas vinhetas, viu? Inclusive eu vou até tirar as vinhetas, viu? Vamos falar da Série A, né? Que hoje tem jogo. Campeão da Copa do Brasil, São Paulo, volta a campo às 19 horas no Morumbi para pegar o Coritiba. Provavelmente vai estar com um time mesclado até para dar descanso aos jogadores que estiveram na final. Esse é o último jogo atrasado da Série A. Veja que só o São Paulo e o Coritiba têm 23 jogos. O objetivo do São Paulo agora é chegar aos 45 pontos e eliminar qualquer chance de rebaixamento, né? O São Paulo que está apenas 3 pontos à frente do Bahia, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento.
A 25ª rodada acontece no fim de semana. No sábado tem 5 jogos, Flamengo e Bahia, Fortaleza e Grêmio, São Paulo e Corinthians, o clássico, Cuiabá e Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. No domingo tem Santos e Vasco e 2 clássicos, né? Cruzeiro e América Mineiro, Coritiba e Atlético Paranaense e RB Bragantino e Palmeiras. E na segunda-feira tem o líder Botafogo contra o Goiás. Falar agora da Copa Sul-Americana. Ontem, no primeiro jogo da semifinal, no duelo brasileiro, Corinthians e Fortaleza ficaram no empate em 1-1. E olha que o Fortaleza jogou bem melhor do que a equipe do Corinthians. Hoje acontece o primeiro jogo entre LDU Quito e Defensa e Justiça. O jogo será no estádio Casablanca, em Quito, a partir das 19 horas. Falar agora da Libertadores da América, que hoje também começam as semifinais. No Maracanã, às 21h30, tem o duelo brasileiro entre Fluminense e Internacional. E amanhã, na La Bombonera, às 21h30, tem Boca Juniors e Palmeiras. Então é isso. Analisando o jogo do Corinthians rapidamente, o Corinthians ontem pulou uma fogueira, viu? Porque o Fortaleza, inclusive, foi prejudicado pela arbitragem, pelo menos em um pênalti claro. O outro até achei duvidoso, até achei que não foi em cima do Marinho. Mas o primeiro do Gil, eu achei que foi claríssimo. Então, realmente, a torcida do Fortaleza está reclamando bastante dos 2 lances, mas em si o primeiro lance. E olha que o Fortaleza jogou bem melhor, teve mais posse de bola, apesar do jogo na Neoquímica Arena. Sobre os jogos de hoje, né? Fluminense Internacional. Acredito que o Fluminense vai impor seu jogo para cima, até mesmo porque é característica do time. E o Internacional vai tentar se defender para decidir no Beira-Rio. E o São Paulo é amplo favorito contra o Coritiba nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Chegando agora com o placar da rodada. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Palmeiras 4, Fluminense 2, Flamengo 4, Atlético Paranaense 0, São Paulo 4, Internacional 1 e Corinthians 4, Santos 0. Os 4 classificados colocaram 4 gols no placar. E os cruzamentos ficaram assim. Corinthians e Palmeiras em um e Flamengo e São Paulo no outro cruzamento. Pela Copa da Liga Inglesa, aí era jogo único na terceira fase. Bradford City 0, Middlesbrough 2, Salford City 0, Burnley 4, Port Vale 2, Sutton United 1. Aí a surpresa da rodada, Ipswich Town 3, Wolverhampton 2, Exeter City 1, Luton Town 0, Mansfield Town 2, Petersburg também 2, Manchester United 3, Crystal Palace 0. Quando o jogo termina empatado na Copa da Liga Inglesa, aí tem um jogo extra para definir. Pelo Campeonato Espanhol, 7ª rodada, Sevilha 5, Almeria 1, Mallorca 2, Barcelona também 2. Pela Copa da Alemanha, Preußen Münster 0, Bayern de Munique 4. Pelo Campeonato Italiano, Juventus 1, Lecce 0. E pelo Campeonato Francês, Lille 1, Reims 2. Chegando agora com a agenda do dia pela Copa da Liga Inglesa. Às 14h45 tem Aston Villa e Everton, Blackburn e Cardiff, Bournemouth e Stoke City, Brentford e Arsenal, Chelsea e Brighton, Fulham e Norwich, Lincoln City e West Ham, Liverpool e Leicester. E às 16 horas tem Newcastle e Manchester City, que é o grande jogo da rodada. Pelo Campeonato Espanhol, às 14 horas tem Atlético Bilbao e Getafe, Villarreal e Girona, Real Madrid e Las Palmas. E às 16h30 tem Cádiz e Raio Vallecano, Valência e Real Sociedade. Pelo Campeonato Italiano, às 13h30 tem Cagliari e Milan, Empoli e Salernitana, Hellas Verona e Atalanta. E às 15h45 tem Inter de Milão e Sassuolo, Lazio e Torino, Napoli e Udinese. Pela Copa da Alemanha, às 15h45 tem o EV Wiesbaden contra o RB Leipzig. E pela Copa dos Estados Unidos tem a final em jogo único às 21h30 entre Inter Miami e Houston Dynamo. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar daquela falha lá nos grandes times, viu? Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cada Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da W Sonho Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou
uma zabumba animava um frevo na locução cordovil. E a alegria na cara da massa quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e cubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanho, ranho, leré e buiú.